Olá, olá a todos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos lá. Hoje nós iniciaremos nossa aula de carboxterapia. Como foi prometido, nossas aulas sempre vão estar disponíveis lá no Eduz, né, na nossa plataforma, e nós vamos estar publicando aulas toda semana. Então, até fechar o módulo básico de introdução à saúde estética. Então, essa aula hoje é a nossa quarta aula, é a aula de carboxterapia, que nós vamos dar início agora. Então, qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, podem falar no chat, fiquem à vontade para interagir comigo durante a aula, beleza? O pessoal que está chegando agora aí, pessoal, depois, caso não consiga, né, passar mais, perguntar durante a aula, ela vai estar disponível no link gravado e na própria plataforma também vocês podem estar fazendo comentário. Tem uma partezinha lá embaixo lá que é só para esses comentários, tá bom? Comentário e aí você já faz logo a pergunta. Deixa eu abrir aqui a apresentação. Poder aqui para poder compartilhar com vocês. Só um momentinho. Estou liberando aqui no sistema aqui, que eu tive que fazer uma nova configuração no Mac e eu tive que liberar alguns acessos aqui. Você vai compartilhar agora. Prontinho, show de bola. Então, vamos aqui também. Pronto. Assim, compartilhando com vocês aqui a apresentação. O sol. Aqui certinho. Então, tudo certinho aí, né? Estou conseguindo visualizar. Então, vamos lá. Vamos para a nossa apresentação de hoje, que é a carboxterapia. Eu não vou botar em modo tela cheia, porque às vezes eu preciso colocar alguma informação aqui no slide. E aí fica mais tranquilo eu estar utilizando esse módulo, tá? Mas qualquer dúvida, podem chamar, podem ficar à vontade. Então, a carboxterapia, ela surgiu primeiramente com os banhos carbonados, lá na França, na década de 30, mais ou menos, foi quando eles começaram a utilizar esse tipo de tecnologia, vamos dizer assim. A princípio não era injetável, como nós conhecemos hoje, mas a carboxterapia era diluído, né, o dióxido de carbono na água e assim tinha esses banhos carbonados. Eles começaram a observar que tinha rejuvenescimento epitelial, tratamento de feridas, melhorando a cicatrização das feridas cutâneas, né? E aí começou a observar que esse tratamento tinha uma grande eficácia para a estética, porém ainda não era muito utilizado para isso, e sim para mais tratamentos terapêuticos e tratamentos de feridas. Já em 1932, foi exatamente esses banhos que começaram a surgir nesse período,
E depois, em 1953, Jean Baptiste começou já a utilizar esses meios para tratamentos estéticos e para visualizar essa melhora no paciente. Mais à frente, em 2000, começou a estudar começou a ser utilizado em laparoscopia, com o intuito de dilatar a cavidade abdominal para facilitar a observação de estruturas na cavidade abdominal com a câmera. E aí, nesse período, observou também que ele tinha uma grande reabsorção desse gás. E aí, devido a essa grande reabsorção, observou que tinha uma dilatação dos vasos sanguíneos e uma angiogênese. E aí, isso foi o grande pulo para a introdução desse tratamento para os tratamentos convencionais que nós temos hoje. Então, a carboxiterapia é um tratamento que auxilia no tratamento de arteriopatias. Só dar uma... Aqui está certinho. Arteriopatias periféricas. E, recentemente, foi introduzido tratamentos estéticos. Então, o primeiro uso dela foi exatamente para o tratamento de cicatrizes, de feridas, né, principalmente diabéticas, feridas de pessoas que tinham diabetes e que tinham aquelas grandes lesões no tecido, e aí, devido à angiogênese periférica, conseguiu observar que tinha uma grande melhora e tratamento tecidual. Recentemente foi utilizada para tratamento de gordura localizada, e aí o corpo em repouso, nós, seres humanos, em repouso, nós eliminamos a média de 200 ml por minuto, tá? de dióxido de carbono. Então, a gente fazendo uma média de aplicação da carboxiterapia, que a gente aplica uma média de 1 a 2 litros por paciente, teoricamente, esse paciente estaria eliminando todo o gás injetado em até 10 minutos. Porém, o efeito dela sistêmico no tecido, que é o transporte de ácido carbônico, o aumento da acidez, a vasodilatação e a promoção do aumento do AMP cíclico, que seria uma ativação celular a fim principalmente de quebra da gordura, ou seja, da lipólise, seria perdurar por algumas horas ou até por 12 horas. Né? Então, o efeito sistêmico da carbox, o efeito dela de induzir e ativar o tecido adiposo é muito intenso. Por isso que é um tratamento utilizado também para gordura localizada e celulite. Beleza? Então, com alguma dúvida? Não? Beleza. Qualquer dúvida, se não conseguir fazer a pergunta hoje, pode mandar lá nos comentários. Beleza? Vamos lá. Então, a carbolipólise nada mais é do que a ativação do tecido adiposo, eliminando os ácidos graxos, que já estão lá no tecido adiposo, auxiliando a diminuição dos triglicerídeos e tem o efeito lipolítico, que é o efeito principal. O triglicerídeo é a forma como a gente absorve essa gordura. O ácido graxo é como essa estrutura está dentro da célula. Tá? Então, a gente tem toda essa estrutura. Nossas células adiposas, elas são malucas, doidas por gordura. Quanto mais energia nós temos ao longo do dia, ou seja, quanto mais nos alimentamos, saímos um pouco da dieta, temos uma reabsorção desse excesso de gordura nos tecidos adiposos. E aí, isso para o corpo, em certo momento, é benéfico, porque o corpo entende que quanto mais reserva energética eu tenho, melhor é a minha estrutura fisiológica. Isso daí é de antepassados nossos, tá? A gente passava muito tempo em privação de energia, muito tempo em privação de alimentos, porque nossos antepassados, quando nós vivemos em cavernas, tínhamos que sair para caçar. Hoje, não saímos mais para caçar. Estamos com fome, pedimos o delivery. Estamos com fome, vamos na padaria, no mercado, na esquina, pegamos o alimento e nos alimentamos. Então, ficou muito fácil, muito cômodo. Então, por isso que nós acumulamos muita energia. Então,
tem que fazer uma atividade física para auxiliar nesse processo da lipólise, e o auxílio da carboxiterapia é exatamente para ativar o tecido adiposo, com a ativação daquele MP cíclico que eu falei no slide anterior, que é exatamente essa ativação do tecido adiposo. Então, aqui é um esqueminha, basicamente bem tranquilo, do efeito da carbox, tá? Mas não só o efeito também da ativação. Aqui vai entrar, aí eu convido vocês para estudarem, tá bom? O ciclo de Leiden, que é exatamente o ciclo da quebra dos lipídios do tecido. Então, é bem interessante vocês estarem estudando isso, que é o ciclo de Leiden, tá aqui. E assim, e como é que a gordura entra dentro da mitocôndria? Ela entra com ácido, coenzima, o ácido graxo é quebrado, formando duas moléculas de ácido, e essas moléculas elas entram na mitocôndria. Quando eu aplico a carboxiterapia no tecido adiposo, existem duas formas de aumentar esse metabolismo e eu conseguir aumentar essa quebra de ácidos graxos. A primeira é de forma mecânica. Ao injetar o gás, vou inflar algumas células adjacentes que estão no tecido, essas células vão acabar tendo romper a membrana lipídica. E depois vai ficar o ácido graxo disponível para suas funções, ativação metabólica, utilização do corpo, do nosso corpo, para atividades, produção de hormônios. E aí também, e o principal seria exatamente a quebra e a degradação desse ácido graxo, favorecendo uma diminuição das medidas naquela região que a gente está aplicando. Porém, o efeito que mais perdura é o efeito sistêmico, que é exatamente esse efeito da ativação metabólica. Então, o que acontece? Quando eu aplico a dióxido ativação MP cíclico, as células vão ter uma resposta metabólica, então o corpo vai entender que precisa retirar a gordura daquele tecido, porque tem uma ativação metabólica naquele tecido devido à ação do dióxido de carbono e também de outras substâncias também. E aí eu vou conseguir retirar essa gordura. E aí, se essa graxa é quebrada, vai para a mitocôndria, né, nas células que necessitam de energia, principalmente as células musculares. E aí, uma das formas também de facilitar essa entrada do ácido é a carnitina. Então, a carnitina, ela auxilia o processo da entrada da gordura dentro das células adiposas. Então, ela tem uma ação no tecido conjuntivo, além da lipólise, ela tem ação também da produção de fibroblastos. Então, a neocoleogênese, e foi feito estudos com ratos, né? Então, vou ter esses ratinhos aqui. Então, o que é que fazia? Injetava dióxido de carbono nesses ratinhos e observava o espaçamento do tecido, a dilatação desse tecido, ou seja, esse tecido ficar mais espesso, esse conjuntivo ficar mais espesso, tinha maior produção de colágeno nesse tecido, e aí a carbox não só é utilizada para tratamentos para gordura localizada, assim como também tratamentos também para diminuir a flacidez. Então, celulite, essa lista eu não vou entrar aqui, também não vou aprofundar muito, porque eu já falei em aulas anteriores. Então, quem está acompanhando as aulas aí já viu o que é celulite e como a gente pode promover a diminuição da celulite. Então, basicamente, celulite é o mau funcionamento dos adipócitos, que também pode levar a retenção de líquido, compressão dos vasos e circulação sanguínea. Então, quem estiver pegando a aula hoje, é só assistir as aulas anteriores, a aula de radiofrequência e a aula de eletroterapia, onde eu explico muito bem o que é celulite. Então, aqui os graus da celulite, também vou passar um pouquinho mais rápido, porque basicamente foi informação que eu já dei em aulas anteriores. Basicamente, celulite grau 1, celulite grau 2, celulite grau 3, a celulite grau 4. Alguns autores acham que até a celulite 3 é o grau máximo, porém existe, os autores definem grau 4. Aqui algumas atrizes que têm celulite, né? Então assim, a gente vê aquele corpinho perfeito, mas mulher tem celulite, é normal. Isso é devido à ativação metabólica, aos hormônios femininos que dão basicamente essa estrutura do corpo feminino. Então acaba tendo celulite sim. É raro ficar zerado de celulite, né?
Magia deste ano, né? Magrinha, porém com celulite. A carboxiterapia também é utilizada para tratamentos pós-cirúrgicos e pré-operatórios. O que acontece? Eu já falei que a carboxiterapia ela é utilizada para uma angiogênese, uma formação de novos vasos sanguíneos, e também para diminuir a flacidez no tecido. O que acontece? Já existem estudos que auxiliam, que existe um tratamento pré-operatório. Ou seja, eu utilizo a carboxiterapia na paciente, favorecendo uma angiogênese naquele tecido, uma reparação tecidual, uma melhora naquele tecido, uma revascularização daquele tecido. E aí, eu já vou induzindo uma recuperação mais rápida do operatório, ou seja, ela tem uma ação pré-operatória. Então, se eu vou fazer uma operação, o paciente vai fazer uma abdominoplastia. Então, ele chega até a clínica, vai fazer toda uma análise junto com a gente faz o tratamento com a carboterapia durante algumas semanas, e depois ela já está agendada com o médico para fazer aquela abdominoplastia. Após ela fazer a abdominoplastia, claro que tem um processo de recuperação da abdominoplastia, necessita de drenagem linfática. Eu posso utilizar a carboxiterapia com pressões mais baixas, bem suaves, pressões em torno de 20 ml por segundo, até menos, tá? Para favorecer a reestruturação dos vasos sanguíneos, uma angiogênese, tá? Sendo que eu já tinha feito esse tratamento anterior, né? antes da cirurgia, então a paciente ela pode favorecer uma recuperação muito mais rápida, porque a carboxiterapia auxilia também no processo cicatricial do tecido. Então, eu diminuo o efeito das aderências e diminuo também a ação e também tiro também, né, auxilio também na retirada de substâncias tóxicas provenientes de processos inflamatórios após a cirurgia. Então, alguns tipos de cicatrizes. Isso daqui é uma cicatriz hipotrófica, ou seja, aquela cicatriz que geralmente muitos pacientes têm depois da cesariana. É uma cicatriz que ela não incomoda tanto os pacientes, porém existe uma aderência aqui. Dessa aderência se pode tratar assim, com a carbox, suavizando essa depressão do tecido. Aqui é um exemplo de cicatrização também, que é um pós-cirúrgico tardio, tá? Então o paciente já está com cicatrização, certinho, então bem tranquilo. E aqui a diferença, aqui é uma cicatrização hipertrófica e aqui é uma cicatrização queloidiana. Hipertrófica pode ver que ela não perpassa a região da cicatriz, ou seja, ela é bem suave, porém ela tem essas ondulações que incomodam o paciente. Aqui existem aderências que podem ser tratadas com a carbox para diminuir essa aderência, porém a carbox não diminui a cicatrização hipertrófica. Já a cicatrização queloidiana não conseguimos tratar com a carbox, e às vezes o processo inflamatório pode levar ao aumento desse queloide. Então, já seria o uso de corticoides, tratamentos cirúrgicos, novamente, para tirar esse excesso de tecido. Então, geralmente é mais acompanhado por médicos, e aí eles acompanham exatamente para retirar, né? Fazer microcirurgia para tirar esse tecido. Também existe também a utilização de jato de plasma para ir suavizando essa cicatrização hipertrófica, ou seja, sublimando o tecido. Porém, o queloide sabemos que ele é proveniente de processo inflamatório. Então, tem que ser feito com cautela essa sublimação tecidual para observar, né, como será o processo cicatricial, se o queloide está diminuindo ou não. Então, o que é a gordura localizada? A gordura localizada basicamente aquele tecido adiposo que tem uma maior dificuldade de ser eliminado em determinadas regiões. Então, geralmente, a gordura localizada nos músculos oblíquos, nessa região, no oblíquo abdominal, principalmente na parte mais inferior do abdômen, e nos flancos. Então, geralmente, é uma gordura mais difícil de ser tratada. Porém, com a carbox, nós conseguimos aumento do fluxo sanguíneo, que quanto mais sangue vai chegar naquele tecido, maior o metabolismo, maior a retirada de toxinas, ativação do metabolismo, favorece a lipólise, claro, né?
o aumento da pressão parcial de oxigênio, porque eu injeto dióxido de carbono. Então, quanto mais dióxido de carbono eu coloco no tecido, o corpo entende que aquela região tem que retirar muito rápido esse dióxido de carbono, porque ele tem que ser expelido, tem que ser jogado para fora. Porque quando nós inspiramos, nós pegamos o oxigênio que está próximo da gente, aqui na região, no ar, na atmosfera, e quando nós expiramos, nós jogamos o dióxido de carbono para fora do nosso corpo. Então, é exatamente isso. O dióxido de carbono, ele é resíduos da nossa fosforilação oxidativa, do nosso metabolismo. Então, se aquele tecido está saturado com dióxido de carbono, o corpo entende que aquela região, teoricamente, está tóxica e tem que retirar muito rápido esse dióxido de carbono. Então, chega mais sangue, chega mais oxigênio, chega mais nutrientes, e aí com isso eu consigo diminuir a oxidação, né, tecidual, e aumentar exatamente a fosforilação oxidativa, que é exatamente o aumento do metabolismo. O aumento da espessura da pele, a gente já viu por quê, que é exatamente devido ao aumento do colágeno, tá? Fratura da membrana dos adipócitos e preséptice conjuntivo, exatamente por estimular colágeno. A hidrocarboxiterapia é uma técnica que a gente coloca soro no tecido antes, né? Então mapeia o tecido, faz os quadrantes, igual como a gente viu lá na hidrolipo, porém, em vez de trabalhar com uma ultrassom, a gente coloca a carboxiterapia logo após, ou seja, injeta dióxido de carbono. E aí, com isso, eu aumento a lipólise no tecido, por quê? Eu deixo o tecido mais ácido. E aí tem duas características. Uma é uma característica referente ao efeito Bohr, que é exatamente pressão parcial dos gases. Então, quanto mais dióxido de carbono eu tenho no tecido, maior a difusão dele para as veias. Então, a retirada dele é mais rápida. E o outro efeito é o efeito Haldane, que é exatamente referente à acidez. Então, quanto maior a acidez no tecido, maior a chegada de sangue, porque o corpo entende que quanto mais ácido está aquela região, maior a quantidade de ácido carbônico, ou seja, a associação de água com dióxido de carbono. Então, aumentando esta acidez, eu aumento também a troca de gases no tecido. Então, quanto mais rápido esses gases são retirados, né? Quanto mais rápido esse dióxido de carbono é retirado, maior a chegada de oxigênio e com esse aumento do metabolismo. Então, a utilização dele para gordura localizada, né? Então, os flancos, a gordurinha no pezinho da barriga. E como ele auxilia na manutenção do colágeno na neocoleogênese, então a gente tem aumento da flacidez cutânea ou diminuição da flacidez cutânea devido à estruturação e estimulação de colágeno. Também utilizando também o tratamento de calvície, psoríase, queimaduras e tratamentos que se beneficiam pela revascularização sanguínea. Vou botar só assim aqui, né? Faltou. Calvície também, tá? Assim. Beleza? Efeitos adversos. Então, o que é que pode ocorrer? Dor no local da aplicação, devido a um pouquinho de extensão do gás, né, difusão do gás, o paciente vai ter um pouquinho de incômodo quando o gás estiver sendo perfundido naquele tecido. Pequenos hematomas, equimoses, aumento da temperatura local e hiperemia. As equimoses, exatamente, às vezes, devido à angiogênese, alguns vasos podem se romper, ficando no rostinho, aquela região. E o aumento da temperatura também no local eleva também esse desconforto também. Porém, são efeitos adversos que não incomodam muito o paciente. Então, o resultado sobrepõe esses efeitos. Outra indicação. Pacientes que tenham qualquer problema arterial ou arteriopatias é contraindicado. Então, pacientes que têm infarto, têm angina, insuficiência cardíaca, hipertensão, tromboflebite aguda, gangrena. Então, os pacientes que tiveram qualquer alteração vascular, é interessante fazer uma anamnese
mais profunda e ver se, de fato, a Carbox vai melhorar, né? Vai auxiliar ele nesse processo. Então, insuficiência, gravidez também, né? E aqui são as referências. Então, agradeço a participação de vocês, agradeço a todos que estão aqui comigo. Como eu já falei, qualquer dúvidas, caso não tenham agora, vamos dar um tempo para tirar dúvidas, mas caso não tenham as dúvidas, podem mandar lá nos comentários após o estudo das atividades. Beleza? Então, pessoal, obrigado mais uma vez. Tenham um bom dia, né? Bom dia, boa tarde, o horário que vocês estiverem assistindo aí comigo. E agradeço a tudo e até mais.